que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. E aí, vocês estão bem? O segundo artigo dessa semana vem com um tema que eu sei que é de grande interesse: traqueostomia. Pré e pós-decanulação, houve melhora em termos de força de tosse e de deglutição? Vem comigo e antes de eu começar a falar tudo que essa publicação de 2018 da revista Desfeja, Estudo Prospectivo trouxe, curte o canal, compartilha esse vídeo para que a gente faça aí um grande movimento em termos de discussão de ciência na prática clínica da disfagia. Vamos lá? Já falei que é um estudo prospectivo que vem aí com o objetivo do quanto uma decanulação em adultos disfágicos pós-AVC trouxe mudanças em termos de deglutição e força de tosse. Então, prospectivamente, eles acompanharam 77 pacientes pós-AVC com média de 57 anos. E antes que eu me esqueça, a referência desse artigo tá na legenda aqui do vídeo. Todos esses adultos fizeram videofluoroscopia e a medida de força de tosse através do Peak Flow, em alguns instantes que eu já vou falar quais são. Esses 77 pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo com 35 pacientes que tiveram ali critério de decanulação e conseguiram decanular. Esses pacientes fizeram a vídeo e o Peak Flow, as 3 medidas desse Peak Flow para resultar ali na medida do pico de força de tosse. No início desse acompanhamento, que eles chamam de baseline, pré e pós-decanulação. E os 42 pacientes que não tiveram critério de decanulação, na discussão eu levanto quais são esses critérios, fizeram essa medida de vídeo e de Peak Flow no baseline de um início de acompanhamento, como não tiveram decanulação após 6 meses. E na videofluoroscopia, eles aplicaram 2 escalas. Uma escala chamada Functional Dysphagia Scale, FDS, a escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, sendo que a escala de penetração e aspiração, quanto maior a pontuação, mais grave a aspiração, e a FDS, quanto maior a pontuação, pior a condição de disfagia, de deglutição, levando em consideração aspectos da fase oral e da fase faríngea. Fora o Peak Flow e essas 2 escalas, eles também fizeram medidas de atividade de vida diária, condição cognitiva para verificar a melhora neurológica. Vamos aos resultados. Dos pacientes que decanularam, o grupo de 35 que conseguiram realizar a decanulação, pré e pós-decanulação não houve mudança em termos de deglutição. Então, vamos lá. Pela escala FDS, usando a videofluoroscopia, do baseline do início até antes dessa decanulação, houve sim ganho, a disfagia melhorou, mas pré e pós-decanulação não houve diferença. Com relação à escala de penetração e aspiração e o pico de força de tosse pelo Peak Flow, aí sim houve mudança significativa, tanto do baseline do início até antes da decanulação, quanto pré e pós-decanulação. Comparando os 2 grupos que tiveram aí, que não tiveram e que tiveram a decanulação, os 2 grupos tiveram ganhos do baseline até o início da decanulação, pré-decanulação no grupo que decanulou, e do baseline após os 6 meses no grupo que não decanulou, na FDS, na função ali, na escala mensurada, utilizada para mensurar a função de deglutição, e nas escalas de função cognitiva e atividade de vida diária. Porém, o grupo de não decanulados não tiveram melhora significativa na escala de penetração e aspiração de Rosenbeck e no pico de força de tosse após os 6 meses. E os 2 grupos iniciaram esse baseline sem diferença no comparativo em todas as escalas, e comparando os pacientes que decanularam dos que não decanularam, os que decanularam tiveram melhora maior, mais ganho, com significância estatística em comparação aos não decanulados. Resumindo, o grupo que decanulou
teve melhores condições de ganho em função de deglutição, escala de penetração e aspiração e pico de força de tosse. Os dois grupos evoluíram em todas as medidas, com exceção do grupo de não decanulados, que a escala de penetração e aspiração e o pico de força de tosse não teve diferença do baseline após os 6 meses de acompanhamento. E por que esse grupo não decanulou? 47% deles por rebaixamento cognitivo, 33% por uma tosse não voluntária ausente e 18% não conseguiam desinsuflar o cuff. Então a gente vê, na verdade, medidas que falam muito com relação a uma disfagia pior, a uma condição clínica, uma condição respiratória, de condição ventilatória, biomecânica respiratória e de deglutição possivelmente piores. O que traz aí talvez o impacto nesse ganho pré e pós, apesar do baseline ser muito ali comparativo, pode ser que eles tinham condições clínicas e neurológicas de melhor prognóstico em termos de reabilitação. Na discussão, que é riquíssima, aconselho de verdade que vocês leiam, eles trazem que o quanto o pré e pós-cânula não ganhou em termos de biomecânica de deglutição, e sim na força de tosse, o que possivelmente impactou o ganho na escala de penetração e aspiração. E o quanto que a melhora neurológica global que os dois grupos apresentaram pela escala de AVD e de cognição, mas a melhora de força faríngea que eles observaram pela videofluoroscopia através da FDS, o quanto que isso parece que é a explicação da melhora em termos de ganho de deglutição dos dois grupos e não a decanulação. E aí eles vêm trazer o que muita literatura já mostra, que sim, existe um impacto mecânico dessa traqueostomia, não há dúvida, ela vai sim piorar essa disfagia, mas que a decanulação em si, pela videofluoroscopia, não trouxe tanta mudança. Então, o quanto que o impacto mecânico pareceu não tanto fazer diferença em termos de traqueostomia e deglutição nessa melhora da disfagia. O quanto que a tosse é sim um indicador, um marcador para favorecer ou não uma liberação vioral, uma decanulação, mas que para decanulação, apesar de ser algo importante, não é critério. Que eles conseguiram fazer a decanulação, a maioria dos pacientes do grupo não tinham condições de normalidade quanto às medidas do pico de fluxo de tosse. E que a decanulação ela está relacionada não só com a força de tosse, com condição de manejo em termos de saliva, mas também com condições de responsividade, alerta, manejo clínico e neurológico, condições neurológicas desse paciente. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desse direcionamento que nos reforça aí o quanto é necessário uma atuação de equipe multidisciplinar nesse processo de decanulação, que a tosse é sim importante, que decanular é sim importante, mas que a reabilitação da disfagia, ela vem muito mais relacionada com relação a uma melhora neurológica, sim, quando a gente está falando de fase aguda, e todo um trabalho em termos de biomecânica, muito mais do que decanular e sim. Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, quero saber de vocês como que se dá esse processo no serviço. Um grande abraço.